Vamos lá. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos. Já estou vendo alguns nomes aqui conhecidos aqui, né, no chat. É um prazer estar com vocês. E obrigado pela presença, né? Apresentando a Célia rapidamente, a Célia é uma empresa que conecta grandes indústrias ao consumidor final, né? A gente fomenta o D2C, que é a venda realizada direto ao consumidor final. Então, a gente gosta de dar esse acesso para as indústrias para conhecer cada vez mais o seu público-alvo, tá? Implantamos site próprio das marcas, operamos nos principais marketplaces, como Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee. Somos uma agência de Martech, né, de marketing digital, fazemos gestão logística, saque, gestão financeira, fiscal e muito mais. A gente gosta de falar aqui que o cliente foca no produto e no branding, e nós fazemos o resto. Tá? Alguns dos nossos números, pessoal, a gente tem 14 CDs espalhados pelo Brasil, parte própria, parte de parceiros. Nossos SLA são benchmarks de mercado, e a gente tem muitos projetos já entregues e operando. Tá? Algumas marcas que a gente se orgulha de operar atualmente, Levi's, Eugene, Pandora, Botafogo, Cacau Show, Softies, JBL, Farmax, Mercur, Kimberly-Clark, entre outros grandes cases. Então, eu já tinha pedido isso, mas para quem entrou recentemente, acho legal vocês escreverem aqui no chat de que empresa vocês são, se vocês são indústria, distribuidor ou varejo, para a gente entender um pouquinho do público que está aqui com a gente hoje, e aí a gente iniciar e aí poder interagir com vocês de forma prática. Tá bom, pessoal? O webinar de hoje, ele é dedicado para quem vende produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, tá? E principalmente em São Paulo. E existe uma grande chance de que a partir de abril a tua empresa continue faturando o que ela já fatura hoje, tá? Então, top line, a mesma coisa. Mas, se você não entender a dinâmica que a gente vai abordar hoje aqui, ela vai lucrar muito menos. Então, é um cenário preocupante, mas que a gente vai abordar aqui as formas e as alternativas que a gente tem para contornar essa situação, tá? Então, a maioria das empresas, elas só vão perceber algo de errado, né, no fechamento de maio ou junho, quando apurar o resultado dessas vendas, desses estoques que já estão dentro de casa hoje, mas o caixa começa a responder e não vai entender necessariamente o porquê disso está acontecendo, sendo que o consumidor não mudou, a concorrência não mudou, a demanda não mudou. O que mudou foi a forma como o ICMS entra no resultado da empresa. Então, hoje, o objetivo aqui não é ficar discutindo legislação, é discutir na prática e explicar como essas mudanças impactam o preço, margem, fluxo de caixa, e principalmente como evitar o prejuízo nessa transição de formato da legislação. Tá? Então, para ajudar a gente hoje nesse quebra-cabeça, eu vou apresentar nossos co-apresentadores. Eu estou aqui hoje com o Fernando Silveira, da Nutax Digital, que é um parceiro de longa data nosso, que nos ensina aí todos os dias sobre essas questões tributárias e fiscal. Fernando, se puder apresentar aí a Nutax para os nossos convidados, é importantíssimo, né, essa apresentação, porque com certeza é uma empresa que pode ajudar muita gente nessa jornada fiscal, tá? Então, com muito conhecimento técnico e assessorias que fazem aí grande uso para nós que vivemos esse manicômio tributário do Brasil, né? Então, Fernando, por favor. Legal, obrigado, Xará. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que é super chato, super complicado, mas que eu amo particularmente, porque afeta muito os negócios, né, e diferencia muito, né, então quem está aqui com a gente, né, se dedicando a esse tema chato, muito provavelmente vai se sobressair, né, porque a vida é assim, né, fazer negócio é resolver problemas complexos. Então, obrigado, prazer estar aqui com vocês. A Nutex é uma consultoria de gerenciamento,
focada em gestão de impostos. Então, não somos Big Four, não somos escritório de advocacia, não somos escritório de contabilidade. Somos consultores de negócio focados em impostos. Então, a gente entende como que o imposto afeta o negócio nas diversas áreas, e não só na área financeira ou não só na área jurídica, porque a gente entende que o custo tributário de um negócio e, por consequência, a competitividade desse negócio é resultado de decisões, né? E não o contrário, né? Então, a gente trabalha muito com as empresas, entendendo como os tributos afetam cada um dos negócios, né, das empresas, como os competidores atuam, como as cadeias estão organizadas e quais oportunidades as empresas têm para buscar mais resultado, melhor fluxo de caixa, melhor competitividade de preço. Então, trabalhamos também com alguns clientes em comuns aqui, como a Pandora, Laboratório Axê, Comgás, Natural One, eu esqueço aí, mas a gente trabalha com a Coca-Cola Company, a gente trabalha com as maiores e melhores empresas aí do Brasil, ajudando, né, a conectar as interfaces. Né? Então, obrigado, Fernando. Vamos lá para o assunto aí, que é o que nos interessa. Vamos também apresentar o Paulo aqui, que é o nosso guardião fiscal aqui na Célia, quem toca a operação fiscal, na verdade, no dia a dia, né? Quem sofre na pele aqui, né, do que a gente vai falar, que junto com o time, né, dos assuntos que serão abordados hoje. Paulo, por favor. Bom, pessoal, prazer, eu sou o Paulo. Como o Fernando falou, estou aqui no dia a dia da área tributária da Célia, pilotando aí os números dos nossos clientes e tentando aí, conforme a lei nos permite, diminuir o nosso custo tributário, né, do nosso manicômio tributário brasileiro. Me apresentando rapidamente, sou o Fernando, eu sou CFO da Célia, e como eu comentei anteriormente, a gente opera e-commerce para grandes marcas, né, fazendo tudo que envolve na jornada digital. Então, a gente também opera a estrutura fiscal e financeira, e a gente não vê esse impacto só no papel, a gente sente esse impacto no caixa da Célia e dos nossos clientes. Tá bom, pessoal? Vamos dar início, então, né, ao tema de hoje, do webinar de hoje, né, que é o fim da ST em São Paulo para produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. É uma medida que tem a vigência a partir de 1 de abril, né, com base na portaria aí SRE 94/2025, e que tem um impacto direto na formação de preço e fluxo de caixa. Fernando, você quer falar um pouquinho sobre a mudança de jogo, o que acontece, né, a mudança, o que envolve essa mudança, do que a gente está falando hoje aqui? Claro. Obrigado, Xará. Bom, basicamente a substituição tributária, o ICMS é, regra geral, quem compra toma crédito do imposto que tinha na nota e quando vende, destaca um débito de imposto e depois recolhe a diferença entre um e outro. Essa é a regra básica do tributo não cumulativo, né, do tributo que vai sendo sobre a agregação de valor. A substituição tributária nada mais é do que uma interrupção dessa lógica e a concentração do imposto numa etapa da cadeia. Isso gera várias consequências, né, algumas boas, algumas ruins, a maioria ruim, né? Basicamente o que a substituição tributária faz é que todo o imposto da cadeia até o consumidor final é recolhido por um participante dessa cadeia, seja o importador, seja o fabricante, ou seja algum adquirente de outro estado em que a mercadoria esteja sujeita à substituição tributária. Então, isso causa uma confusão, isso afeta a precificação, afeta a análise de margem, afeta o fluxo de caixa, porque quem é o varejista ou distribuidor compra a mercadoria com a mercadoria que eu costumo dizer grávida de um monte de imposto, né? Então você tem que desembolsar às vezes 50% do valor do custo do bem em imposto, e aí obviamente isso torna o negócio mais difícil, né? Então o Estado de São Paulo vem desligando os mecanismos de substituição tributária por diversos motivos. Ele não é público isso, né? O motivo não é divulgado,
A gente entende que é um pouco, talvez, por conta da reforma tributária que já vem se aproximando, e os estados querem entender um pouco como que a arrecadação funciona sem o elemento da substituição tributária. Teve o problema da Fast Shop da Outra Farma, que deu um susto muito grande nas autoridades, né? O fato é que para algumas empresas isso é bom, para outras é ruim. E a gente precisa se organizar, né? E reorganizar os processos da empresa para poder prever, né? Ou seja, receber essa mudança. Então, em grandes linhas é isso, deixa de acontecer a retenção numa etapa da cadeia, e aí as empresas passam a tomar crédito na compra e se debitar na saída. Acho que esse é o conceito básico, né, Fernando? Sim. Até entrando um pouquinho, né, no antes e do depois, né? Então, até 31 de março, então daqui um mês, nós temos uma regra. A partir de 1 de abril, nós temos outra regra, né, Fernando? Exatamente, né? Então, até 1º de abril, tudo que eu compro como atacadista ou como varejista, eu vou comprar com todos os tributos já recolhidos, e quando eu fizer a minha venda, eu não destaco mais o ICMS. A partir de 1º de abril, tudo que eu tenho tudo que eu comprar, eu vou tomar crédito e vou destacar na venda, ou na saída, ou na transferência, né? E tudo que eu tenho no estoque, eu vou ter que destacar também. Então, pensa que eu comprei um negócio já com imposto antecipado até 31 de março, só que a partir de 1º de abril eu vou vender esse cara que eu comprei cheio de imposto, só que eu vou ter que pagar de novo, né? E aí acho que é onde vem a armadilha aí que você vai colocar, né, Fernando? Então, uma das armadilhas, né? Porque assim, na minha visão, né, a gente tem coisas que a gente precisa fazer na transição e coisas que a gente precisa fazer no business as usual dali para frente, porque o negócio muda, né? Muda a lógica do fluxo de caixa, da precificação, né? Então, acho que essa é mais ou menos a grande mudança que vai acontecer aí. Legal. Obrigado, Fernando. E aqui a gente, né, analisando aí a portaria CAT 68, o anexo que lista todos os produtos, nós temos 69 categorias que andam nessa mudança, tá, pessoal? Nós tivemos uma mudança no dia 1 de janeiro de 2026 de outras categorias, e agora nós temos outra transição, né, que o governo aqui de São Paulo está fazendo, eliminando a ST de 69 categorias, entre essas são as principais aqui, né, produtos para cabelo, higiene oral, cosméticos e pele, perfumaria, maquiagem, higiene pessoal, entre outros, tá? Então, vocês podem acessar aí as portarias para pegar, né, a lista completa das 69 categorias de itens, para validar efetivamente se o item que você promove a venda, ele está incluso ou não nessa mudança, tá bom? E, obviamente, aqui, todo o corpo aqui, né, de apresentadores pode ajudar posteriormente também, caso queiram entrar em contato com a gente aí, para a gente auxiliá-los no entendimento disso. Pessoal, acho que aqui é um ponto importante aqui onde a gente chegou, tá? Que é a questão da formação de preços e margens, tá? E a parte prática disso é muito importante. Aqui eu vou analisar 4 cenários com vocês. Como é hoje, tá? E como vai ser, como o Fernando bem ressaltou, em 2 momentos diferentes que a gente vai enfrentar daqui para frente a partir de 31 de março. No momento que eu estou na transição e no momento que vai ser depois da transição, tá? Então, importante ter isso em mente, tá? O cenário atual é com a CT, o cenário 1 é a partir de abril, vendendo um produto que foi adquirido antes de abril, certo? E sem fazer o ressarcimento da CAT 28, que a gente vai explicar na sequência. Tem o cenário 2, que é o mesmo formato, vendendo depois de abril algo que foi comprado antes de abril, mas aí fazendo o ressarcimento. E o cenário 3, que é o regime normal de débito e crédito, né, da não cumulatividade.
tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês um exemplo de um produto com essa NCM, que é um dermocosmético, que tem um MVA de 45,14% e tem a alíquota de ICMS de 25%, tá? Esse dado e essa metodologia de cálculo, ele vai ser disponibilizado para todos que estão aqui presentes, vai ser disponibilizada uma calculadora onde você vai poder, né, a gente fez uma simulaçãozinha para 4 NCMs, então você vai poder selecionar a NCM e vai poder brincar ali com o preço de compra, o preço de venda, alíquotas para entender o impacto na margem, na formação de preço e na formação de custo, tá? Aqui, pessoal, é o mesmo produto nesses 4 cenários, então não mexi no produto, mesmo NCM, MVA de 45,14, como eu comentei, não mudei o consumidor final, não mudei o preço de venda, a única coisa que mudou aqui foi a tributação, tá? Então, vamos lá, vamos analisar os números aqui. No cenário atual, né, que é ST, o que acontece? O faturamento bruto, ele é igual ao líquido, tá? Ou seja, é porque, como o Fernando bem comentou, todos os impostos da cadeia foram recolhidos antecipadamente. Então, uma vez que já foram pagos pela indústria no início da cadeia, ou pelo importador, ou pelo substituto ali que vem a estar ali no início da cadeia, ele já recolheu todo aquele imposto, e ali para frente não tem mais recolhimento de imposto. Então, você não, ao fazer uma venda ao consumidor final, você não recolhe mais esse imposto na saída, tá bom? Você vê também que o CMV ele é muito mais alto, tá? Você tem a composição aqui do CMV, o IPI, né, a ST, como eu comentei, né? Ainda tem aquela questão da primavera tributária, né? Então, você tem um CMV mais alto, e aí a tua margem hoje, né, com base nessas premissas, está em 30%, R$ 61,00 de margem, tá? Quando a gente vai para o cenário 1, sem ressarcimento, ou seja, das vendas que acontecerem a partir de 1º de abril, tá, pessoal? Não agora, a partir de 1º de abril, a gente ainda tem uma situação, né, que o estoque foi adquirido antes. Então, né, obviamente, tem o prazo médio de giro de estoque, né? Então, você, naturalmente, a partir de 1 de abril, você ainda vai ter estoque que você está carregando, que não foi vendido ainda, mas já está dentro da tua casa, né? Então, o que a gente fala aqui? É que você está vendendo algo que já foi recolhido, já entrou no seu estoque com a dinâmica antiga, então todos os impostos já foram recolhidos pela indústria, mas você vai ter que recolher de novo na saída. Então, você tem um duplo impacto de recolhimento dos impostos, né? Então, no início da cadeia ele foi recolhido, como acontece atualmente, e você precisa pagar o imposto de novo na saída, uma vez que é o novo formato, né? Então, você tem débito de imposto na venda para o consumidor final. E sua margem aqui, pessoal, olha só, ele sai de 30% para 5%, se você não fizer nada, tá? Então, olha a destruição de valor que a gente tem nesse cenário aqui, tá? No cenário 2, o que acontece, pessoal? Você faz o procedimento de recuperação ou de ressarcimento via CAT 28. Então, você volta a recuperar esse imposto que foi recolhido lá atrás. Então, sua margem sai de 30 para 25,19. Você ainda assim perde 5% de margem, tá? Mas você tem o tal do ressarcimento, tá? O que te ajuda a recuperar parte da margem de como é feito atualmente, tá? Mas ponto muito importante, pessoal, o ressarcimento ele não vai ser feito de forma instantânea. Tá? O governo ele vai te ressarcir isso em 24 parcelas. Ou seja, vai demorar 2 anos para você ver o ressarcimento desses valores. Então, apesar de no resultado o impacto não ser tão brutal, e você está caindo efetivamente margem, né, de 5%, como a gente está mostrando aqui,
o impacto no caixa é muito relevante. Então, tem que ficar muito atento, pessoal. Essa reforma, né, de tudo mais constante, ela, além de prejudicar a margem, ela vai prejudicar muito a questão de fluxo de caixa. Mas, de novo, esse cenário 1 e cenário 2 é um cenário de transição, enquanto você ainda tem os estoques adquiridos antes de 1 de abril e que serão vendidos após o dia 1 de abril. Depois disso, quando você passa a adquirir mercadorias após o dia 1º de abril e vai vendê-las posteriormente a isso, obviamente, você já entra no cenário 3, que é um cenário de normalização, né? Um regime normal de débito e crédito, onde o imposto deixa de ser custo e a operação volta, até certo ponto, a ser saudável do ponto de vista de caixa também, já que passa a ser feita a compensação via débito e crédito no livro de apuração, tá? Então, apesar da pequena queda de margem contra o cenário atual, né, quando a gente fala de 30% para 25%, você consegue encaixar o caixa da empresa. Então, você não fica exposto a esse ressarcimento parcelado em 24 parcelas, tá? E aí, obviamente, você tem formas de evitar essa deterioração de margem dos 5%, aumentando, mexendo no preço ao consumidor final. Então, a gente já sabe de largada, que obviamente com base nessas premissas desse produto, desse NCM que foi considerado aqui no exemplo, mas que você tem uma deterioração de margem com essa mudança, tá? Já é possível afirmar isso se você não mexer no preço do consumidor final, tá bom? Então, ou seja... Tem um ponto legal aí só, Fernando, que é... Por que no exemplo eu tinha 30 e agora estou com 25? Né? Uhum. Provavelmente porque a base de antecipação da ST é menor do que a margem que eu tenho, que a cadeia performa. Né? Então, o imposto antecipado, né, ele é definido com base numa presunção de margem do fabricante ou do importador até chegar no consumidor final, que é de 50%, 60%, 70%, 80%, depende do produto. Né? Pesquisa feita pelo governo e tal. Então, se a sua margem efetiva, ou se a margem da cadeia é maior do que a presumida, agora você vai pagar mais imposto. Por outro lado, se a margem efetiva é menor do que a da cadeia, agora você vai pagar menos imposto como custo total. Então, isso é um ponto importante para você analisar dentro do portfólio, né? Porque senão você vai estar todo mundo com mais imposto, o mercado sente e você não sabe explicar por quê. Né? Então, isso acho que é um negócio legal aí. E Fernando, excelente ponto, brilhante aqui. Eu acho que é até mais justo, né, Fernando? Antes, quem definia o preço de venda para o consumidor final era o governo. Né? Não quem definia, mas quem para balizar a cadeia tributária. Era o governo que definia. Exatamente. Hoje em dia... eu acho assim, eu costumo dizer que mais justo é menos, né? No final. Agora é mais claro, é mais transparente a regra, né? Tem menos intervenção, digamos assim. O português faz diferença nessa hora, né? Realmente, agora ficou mais transparente. Então, você vai ser impactado pela cadeia tributária com base... nas margens efetivas, né? Não nas margens pressupostas ou idealizadas pelo governo. Né? Exatamente. Então, está mais na sua mão também, inclusive, essa questão de margem, porque você, no final do dia, é quem define o seu preço de venda ao consumidor final e você também, de certa forma, tem algum tipo de poder de negociação, né, do preço de compra com a indústria ou com o teu fornecedor. Perfeito. Então, basicamente aqui, pessoal, no cenário atual, a gente não tem débito de imposto, né? Não tem imposto sobre vendas. A partir de 1 de abril, você vai ter um imposto bastante relevante na venda do produto, tá? Ao mesmo tempo, né, atualmente, durante a transição, o seu CMV está carregado por esses impostos que são carregados anteriormente, e após a transição, ele é um valor mais baixo e por isso que volta a ser marginalmente equivalente à margem
uma vez que você está comprando um valor menor, porque não está carregando todos os impostos na cadeia. Tá bom, pessoal? Quem não ajustar a operação até abril pode vender mais ou igual, mas pode ganhar menos. Então, fica aqui o recado de ponto de atenção aí para todos aqui que estão acompanhando o webinar. Fazendo uma recapitulação rápida, né, no cenário 1, que é a partir de abril, vendendo estoque for carregados antes de abril, você tem um colapso de margem, né, sua margem sai de 30% e vai para 5%, porque você tem um duplo impacto de impostos, tanto na entrada do produto, onde seu CMV é mais alto, como um novo débito de CMS na saída. Ok? Recap número 2, cenário 2, você faz o mesmo cenário, só que agora você busca o ressarcimento. Você tem um retorno de margem para 25%, onde você busca o ressarcimento. Mas atenção, esse ressarcimento ele só vai ser apropriado de forma integral em 24 parcelas. Então, ele busca o teu caixa. Pedro, só um complemento, acho que o importante agora na transição é contabilizar o crédito. Porque se você deixar ele no custo, você não vai ter, obviamente, quem olha para o custo, né? Porque tem gente que monta preço e nem olha para custo, né? Agora, quem faz isso e olha para custo, tem que tirar o imposto do custo para você poder montar o preço correto para cada item do seu portfólio. E depois que você vai contabilizar o crédito, tem que garantir que você vai usar, né? E aí eu acho que o Paulo vai explicar para a gente aí. Uma coisa é ter a visão correta do CMV e depois é garantir que a contabilidade fique correta, né? Que você pega isso aí e faz virar caixa. Né? Exatamente. São vários desafios, né, Fernando? Tem a parte de entendimento da mudança e tem a parte operacional depois dessa mudança, que é um pepino que a gente já está acostumado, né? Mas aí as áreas fiscais vão ter bastante trabalho aí, como sempre tiver. E aí a gente tem o cenário 3, né, que aí volta para a normalidade de caixa, né, não apenas de resultado, mas sim, a gente viu aqui que tem uma pequena perda de margem se você não ajustar o preço final. Então, aqui já é um cenário mais tranquilo, entre aspas, onde você entra, de fato, no regime normal de não cumulatividade, onde você apura débitos e créditos e sente isso de forma instantânea no seu resultado no caixa. Tá bom? Pessoal, fiquem atentos, não fiquem no cenário 1, tá? Um cenário de negligência e não deixem de buscar, melhor dizendo, o ressarcimento, porque aqui a gente está falando de destruição de margem, impacto no caixa e, de fato, um impacto muito grande para os resultados da companhia, tá bom? A gente está falando aqui de uma perda muito relevante, tá? Então, não deixem de apertar o fiscal de vocês para fazer tudo certinho, se preparar, como o Fernando falou, para que a partir de agora, não esperar também 1 de abril, né, as coisas já estejam organizadas, tá? E acho que tem um ponto adicional, Fernandão, que isso é o básico. Isso é o básico, porque tem muitas outras coisas que vão acontecer no mercado que você vai precisar de mais, né, vão ser mais complexas ainda, vai afetar competição, né, então, empresa que atuava de fora do estado, para entrar no estado tinha que pagar ST, agora não vai ter que pagar mais, então vai poder capturar mais benefício fiscal, formalidade pode aumentar, informalidade pode aumentar, porque a ST fazia com que alguns setores tivessem menos informalidade, então seus competidores podem agora vender mais sem nota, com meia nota e tal, porque o imposto não vai estar retido e ele vai conseguir ter a margem dele. Então, são muitos aspectos que vão gerar movimentação no mercado. Remuneração do time de vendas vai mudar, porque antes a receita era uma, agora é outra. Né? Então, isso que nós estamos falando é o básico, que é a lição de casa básica. Né? Mas tem que colocar mais energia ainda para poder ou não perder ou capturar as oportunidades que vão aparecer aí. E essa solução você ajuda, né, Fernando? Na assessoria. Com certeza. Estamos aqui, né, mas mesmo que não seja a gente, busquem ajuda, os assessores, né, os consultores de vocês, porque a gente vê no dia a dia que a gente auxilia várias empresas e tem quem está cochilando, tem quem não sabe nem montar o preço novo, tem quem já saiu na frente, já está ganhando dinheiro,
né? Então, é isso aí. Não... E antigamente também, Fernando, a empresa podia usar um outro braço dela mesmo, né, e faturar um valor menor. A estrutura societária, perfeito. Outro ponto, tem que revisar a estrutura societária. Por quê? Muita empresa tinha a fábrica e a distribuição, e aí tinha uma vantagem competitiva. A vantagem que ela tinha, acabou. Exatamente. Né? Então, e aí o cara de fora do estado, que tem o benefício lá em Minas, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio, no Espírito Santo, vai entrar de cabeça cheia aqui em São Paulo, com o preço cheio, capturando mais benefício, né? Então a cadeia muda, né? Se a cadeia muda, a gente precisa se adaptar. A gente aqui na Célia, a gente também faz vários cenários, né? Então, em conjunto com a Nutex, a gente pode ajudar todo mundo que está aqui, e a gente se depara, né, com muitas indústrias, muitas empresas do setor de cosméticos, que elas produzem aqui, mandam a mercadoria para o Espírito Santo para depois voltar para cá, porque isso tem uma engenharia tributária, obviamente, que fazia muito sentido. Agora, esse gap, ele reduziu drasticamente. Né? Então, tem que fazer muita conta, entender por onde é melhor sair teu produto, onde é melhor, né, você, baseado nas suas vendas também, então tem que estudar para entender, uma vez que engenharia fiscal é o nome do jogo do Brasil, né? Ainda mais nesses segmentos que a gente está falando aqui, né, de HPPC. Então, esse trâmite todo que existia e custos logísticos também, eles passam em alguns cenários a não fechar mais a conta. Então, ou pelo contrário, né? Mudando de localização. Ou muita empresa que estava estruturada aqui em São Paulo, com fábrica e centro e distribuidora, tinha uma carga tributária competitiva, está saindo de São Paulo, não é? Nós temos um caso concreto que a gente está olhando, que é exatamente esse. Né? Então, olha, caiu a ST, caiu o meu crédito outorgado que eu tinha aqui, bom, vou buscar uma eficiência tributária fora, né? E aí tem que fazer conta e tal, porque tem a logística, mas tem o benefício, né? Enfim. Então é isso aí. Exatamente. Inclusive, né? Olha só, né? Esse caso específico. Olha lá, ó, Luiz, ó, isso aí, meu. A galera vai falando, não tem conversa, cara. O dinheiro, ele mais forte do que tudo, né? Ele é mais forte do que as empresas vão embora, não tem conversa, né? Fernando, desculpa, mas eu ia fazer essa pergunta mesmo, em algum momento eu ia fazer, se vocês estavam enxergando algumas empresas, claro, depende de cada empresa, como é que ela está montada, tudo mais, mas se vocês enxergavam alguma empresa já pensando em fazendo estudos de talvez São Paulo não seja uma alternativa para ela estar aqui. Então, ela pode estar no Espírito Santo, pode estar em Minas Gerais. E Minas, por exemplo, vai ser um concorrente violento, porque em termos de quilometragem não estamos tão longe assim de São Paulo. Espírito Santo, exatamente, um pouco mais também. Aí você tem o B2B, você tem o B2C, para o B2B vale a pena aqui, o B2C. Então, o que vocês falaram é verdade. Tem uma engenharia aí, tem que analisar um pouco sistemicamente, mas a minha preocupação era exatamente essa. Se muitas empresas tentando sair de São Paulo, e se São Paulo também não vai fazer nada para não deixar essas empresas saírem também. Porque... eu concordo, assim, o fato é, as empresas vão sair, porque se não saírem, não vão ficar competitivas, à exceção daquelas que têm algum crédito, algum benefício aqui em São Paulo, que também está diminuindo. Né? Então, e não só o B2C já é muito fora de São Paulo, né? Já é muito fora, mas o B2B agora vai passar a ser mais, porque eu vou deixar de ter a substituição tributária no meio da cadeia, e aí vou fazer o jabá da Célia aqui, que está com puta de um armazém gigante lá em Extrema, pronto para atender, enfim, quem precise, né, se reorganizar, e é um super parceiro, é super difícil de achar, né? Você tem um negócio pronto, montado, que você vai, abre a sua filial lá, manda a mercadoria para lá e compra por outra empresa aqui e captura o crédito presumido, né? Enfim, aí a gente consegue discutir como fazer isso na prática. E aí, Rodrigo, que você fez um comentário muito bom, independente dos demais estados derrubarem a ST também, tá? Porque a ST, ela afeta os mercados, você está correto, mas com relação ao benefício fiscal, para operar aqui para São Paulo, não muda. Se Minas, por exemplo, derrubar a ST de cosméticos, não vai mudar nada para quem atende o mercado de São Paulo, que é, via de regra, 40% do Brasil, né, e quer capturar benefício, quer buscar uma carga
tributária mais competitiva, tá? Então, mesmo que termine o ST em outros estados, buscar o benefício até 2032, com certeza, pode ser uma grande vantagem, principalmente onde você tem margem de valor agregada alta, que é geralmente nos cosméticos, né? Então, nesses setores. Então, e produtos nacionais fundamental, também, né? Produtos nacionais também, onde você tem o ICMS maior também. Quando você tem o benefício fiscal, você tem uma economia também relevante. Olhando para aqui o comentário da Camila também, Camila, perfeito, tá, sua colocação. A gente viu aqui que você pode ter uma deterioração de margem, né, de 30% para 5%. Então, talvez escoar o estoque agora até 31 de março, para não ficar preso nesse ressarcimento, até o ponto que você, né, tem esse equilíbrio, possa fazer sentido, tá? Isso está certo, Camila. Se você for atacadista ou varejista, se você for indústria, aí você tem que ficar de olho, porque o seu cliente não vai querer comprar de você para não ficar com esse imposto, né? Então, você precisa compor de uma outra forma, ou criar uma outra estratégia, uma outra política comercial, porque senão seu volume de março arrebenta, né? Porque ninguém vai querer encher o estoque, e aí você não entrega a meta de março, né? E não necessariamente o que você não vender em março, você vai conseguir vender em abril. Então, é um ponto super importante, olhando para quem vai comprar, mas para quem vai vender também é uma preocupação importante. Sim, são vários cenários, né, que precisam ser estudados. Questão de regime especial, a gente tem muito forte extrema, né, que em Minas, que é próximo a São Paulo, que talvez compense muito, e tem Espírito Santo, que é um pouco mais longe, um custo logístico muito mais alto. Muitas vezes as empresas produziam em São Paulo, mandam para o Espírito Santo e depois voltam para São Paulo. E aí é fazer conta mesmo e ver margem, né? Se compensa todo esse trânsito logístico que a gente tem no Brasil, né? Que é um país de grande estrutura continental. E aí é fazer conta para verificar as margens, né? E em busca aí desses regimes especiais para fazer a conta e ver se realmente compensa. Legal, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Minha câmera aparentemente parou de funcionar. Vocês me veem ou não? Não. Parou. Ela deu uma travada aí. E caiu. Bom, tá bom. Vamos lá. Vamos seguir assim mesmo. Então, de novo, pessoal, só fazendo um recap aqui, tem uma armadilha, né? É uma armadilha que a gente comentou, que é esse período de transição, né, de estoque que já está dentro de casa, ou que você está adquirindo até 31 de março, para as vendas que vão acontecer a partir de 1 de abril. Então, você comprou algo que já vinha com o imposto embutido no custo e vai ter o débito na saída dessa mercadoria de novo, vai cair lá na vala de perder 25% de margem, tá? E lembrando que o ressarcimento, ele acontece com base em várias premissas que o Paulo vai abordar aqui, tá? Não é algo simples de fazer e ainda demora 24 meses, porque a gente aqui é mãe do Estado, né? Pode falar, Daniel. Oi, pessoal, bom dia. Eu tô com uma dúvida aqui que eu já tô para perguntar desde que vocês começaram a falar, né, da questão do timing, da transição, né? Então, assim, faz sentido ou é besteira você segurar um pouquinho a operação, porque é um mês de virada, né? Dá a impressão que, poxa, se eu segurar um pouquinho o freio de mão aqui e voltar, calibrar um pouquinho isso, faz mais sentido do que todo esse trabalho e ainda receber em 24 vezes, né? Sei lá se atualizado, né, de acordo com a Selic, isso. Então, assim, dá a impressão que desestimula, né, você fazer a operação nessa transição. Perfeito, faz sentido isso? Não sei. Perfeito, faz sentido totalmente. Aqui a gente tem basicamente 3 ações aqui, né, que a gente pode fazer. Dar esse desconto que a Camila comentou, então tentar, né, fazer o caixa rápido aí enquanto está antes da transição, segurar a compra, efetivamente, ou entrar em contato com o fornecedor e começar a negociar um rebate comercial, alguma coisa ali que vai te ajudar nessa transição, tá? Porque fazer a transição sem planejamento, naturalmente você vai cair nessa vala aí de ter que financiar o Estado. Boa, obrigado. Alguma coisa tem que fazer, né? Não fazer nada não é opção, né? Tem que fazer não é opção.
Não é opção. Valeu, gente. Bom, pessoal, aí, Paulo, por favor, traga aí para a gente, né, a solução desse pepino aí que a gente vai enfrentar nesse ressarcimento. Sim, como o Fernando, os dois Fernandos falaram, né? Quem optar pelo ressarcimento vai ter que seguir a portaria CAT 28 de 2020, né? Além do conceito de 24 meses para a gente ter esse dinheiro de volta, não é algo tão simples de se fazer. A gente precisa parametrizar todos os nossos RPs, contábil, fiscal, contabilidade precisa estar andando junto com o fiscal, registrar esse crédito. Né? A gente precisa fazer inventariar, é muito importante. Tudo que tiver em estoque preso no dia 31/3, a gente vai precisar inventariar, ter isso muito bem controlado, para aí sim fazer os preenchimentos do bloco H dentro do SPED fiscal, e preencher todas as solicitações que o fisco pede. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui de como preencher, porque eu acho que não é a ideia aqui, mas não é um processo simples, tá? É um processo moroso, é um processo complexo, que demanda muito controle das empresas, principalmente em estoque. Quem tiver estoque vai ter que inventariar, não, acho que isso não vai ser uma opção, vai precisar fazer todo o inventário ali no dia 31, para ter isso pronto para informar lá dentro do SPED, e se a Receita você faz autorizar, a gente começa ali receber esse valor apropriado dentro da nossa apuração, né? Não é recebido via dinheiro na nossa conta e não é atualizado pela Selic, mas a gente vai precisar ali fazer o débito conforme as parcelas iguais, então as 24 parcelas, prestações ali, que o governo acaba sendo aí nosso sócio sem ter muito trabalho. Esse prazo era né? 12 meses, viu, Daniel? Era 12. Aí pegaram e fizeram 24, entendeu? Então, assim, ninguém tá querendo alisar a gente não, viu? Ninguém tá querendo alisar. É só lambada, não tem conversa. Acho que aqui, Paulo, também é importante trazer, né, que a execução por média, ou sem lastro documental, né, ele não vai ser aceito, né, ou Não. tem um alto risco de autuação. Então, você precisa ter uma rastreabilidade nota a nota, né? Isso, conforme as últimas entradas ali, você vai ter que fazer nota todo... de entrada que monte o seu estoque. Então, você tem que ir recompondo com as notas de entrada até dar o limite do estoque que você tem. Aí, essa vai ser a base do que você vai ter de imposto para pedir. Né? De forma muito prática, né? Pode falar. Bloco H é o inventário, o bloco E dentro do SPED é a apuração. Então, ali que o H tem que estar completinho, né? Completinho. Tem tudo que você dá no estoque. Aí, para fazer os arquivos, para pedir, para manter, né? Porque aí, pessoal, acho que é legal, tem uma coisa que assim, é chato para fazer, né, Paulo? Muito. Mas podia ser mais. Podia ser mais. Porque podia o fisco ter que olhar e autorizar. E isso, nesse caso, não acontece. Então, assim, é trabalhoso, mas é só fazer. Não depende de mais ninguém. É só fazer o arquivo e manter o arquivo lá e lançar o crédito na apuração. Então, assim, é chato, é trabalhoso, mas podia ser pior. Aí, quando podia ser pior, a gente tem que aproveitar, né? Quando não tem que pedir, perguntar nada para ninguém, a gente vai lá e faz, cumpre a obrigação, né? Mas só depende da gente, digamos assim, né? O fato aqui, né, principal, além desse ponto que o Fernando colocou, de você não ter que pedir a permissão, eu acho que é ter a casa organizadinha, né? Porque, de novo, você precisa fazer o inventário para entender o que resta no seu estoque para buscar a nota de origem disso. Porque é aí que vai te gerar o crédito. E tem um outro ponto também, que é o seguinte: quando você é distribuidor, né, você é um atacadista, tem que olhar se o ST da mercadoria que você tem no estoque está destacado na nota. Porque se não tiver, você não pode pedir de volta. Né? Muitas vezes, quando você compra, você é varejista e comprou de um atacadista, o imposto não vem destacado na nota do atacadista, porque ele já foi destacado lá pelo fabricante. Se o atacadista não informa o valor da ST, você não pode pedir esse valor de volta. E a legislação permite que você peça para o seu fornecedor uma nota complementar para que ele informe o valor de ST que tinha dentro daquela nota de compra. É praticamente impossível isso, mas a gente vê acontecer, tá? Então, a gente teve o segmento de PET
que saiu, né, em janeiro, e aí a gente está fazendo um trabalho, eles estão fazendo um trabalho com os fornecedores deles, que são relevantes dentro do fornecedor, e o fornecedor está informando, né, mandando notas complementares para ele poder pegar esse imposto de volta, né? E aí não só esse, o PIS e COFINS sobre o ST também, que é outra oportunidade, é outro ponto aí, numa outra oportunidade a gente fala sobre isso aí, se vocês quiserem. Mas esse é um ponto importante, às vezes passa despercebido. Perdão, Fernando, sei que a gente já passou do horário aí, mas eu não estou seguro. A gente passou do horário. Esse tema fiscal, falar em 30 minutos é praticamente impossível. A gente falaria aqui numa velocidade que não seria bacana. Então, às 10 horas, a gente tem que mandatoriamente terminar, porque encerra a transmissão automaticamente, mas a gente vai correr aqui. Tá todo mundo online aí, ó. Não sei se está todo mundo prestando atenção, mas ninguém foi embora ainda. Vamos falar rapidamente, antes de encerrar, das alternativas. Fernando, o que você acha que a gente pode fazer aqui, além daquilo que a gente falou de queimar estoque, com parcimônia, obviamente, pedir desconto e travar um pouquinho a compra de estoques novos até abril? Eu diria, Fernando, que são aquelas coisas que eu coloquei no começo, né? Então, ficar atento para como que o mercado vai se organizar, ficar atento para a formalidade, analisar incentivos fiscais nos estados satélites é uma obrigação, assim, a gente tem que, pelo menos, ter olhado, né, porque é muito relevante, né, e eu diria que é isso, cara, e depois ficar atento à precificação, né, tem cliente, às vezes, se a gente vende para varejista, né, tem cliente que vai ficar com dúvida, que vai achar ruim, vai deixar de comprar, né? Então tem que ter uma atenção especial. O time de vendas tem que estar claro para o time de vendas o que acontece, fazer um simulador, né, para o time de vendas. Olha, antes era assim, agora vai ser assim, para ficar na mão do vendedor, para ele poder tirar a dúvida do cliente, porque é aquilo, né? O cliente ficou com dúvida, na dúvida ele não compra. Ele vai comprar do outro, ele vai comprar do mais barato, ele vai comprar do mais fácil, né? Então, acho que tem que olhar o benefício, é mandatório, é a coisa mais importante que tem que fazer, e depois olhar esses outros aspectos aí. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui. E também para empresas que têm essa estrutura societária que você comentou, de ter uma distribuição em outro estado, né, que já não tem a AST, né, e aí fazer essa transferência para depois vir para São Paulo, acho que pode ser algo também relevante aí para evitar essa transição onerosa aí para as empresas. Perfeito, Fernando. Só assim, acho que lição de casa, né? Ajustar a tabela de preço, então todo mundo vai ter que fazer tabela nova de preço e parâmetro de sistema, né? Uma lição de casa aí que todo mundo vai ter que fazer. Bom, pessoal, para fechar, essa mudança, então, ela não altera necessariamente o faturamento da empresa, mas ela impacta o resultado e o caixa. E depois de abril, virou maio, virou junho, não tem mais o que fazer, né? Não dá para voltar atrás no estoque vendido. Então, quem tem operação em São Paulo tem esse potencial impacto, né? E então precisa se programar, precisa fazer conta. Quem quiser ajuda, de novo, a Célia no Tax aqui pode ajudar a analisar a margem SKU por SKU, entender o tamanho do impacto para vocês, né? Eu vi ali a Camila pediu a indicação de operador logístico, nós somos um operador logístico e a gente faz todo esse estudo tributário, além de nossa vertical de serviços financeira ter toda essa prestação de serviço e soluções aqui também com adquirentes, então temos ótimas taxas, parametrização fiscal, cálculo, gestão de antifraude, conciliação de recebíveis, benefícios fiscais, a gente atua em diferentes formatos de operação, também viramos distribuidor, a gente faz DRE, fluxo de caixa e tudo mais, sempre com decisões orientadas a dados, tá bom, pessoal? E a gente tem também, né, uma solução, como o Fernando falou, de um hub logístico que está pronto para atender a todos aí em Extrema, Minas Gerais, com benefício fiscal que reduz a base de cálculo dos tributos, né, de algumas categorias de 12% até para 1,3%, então um ganho de margem aí de quase 11%, bastante relevante, que está do ladinho aqui de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Aqui e não se contentem com o primeiro não, né? Não se contentem com o primeiro não, acho que só para te complementar, porque muitas vezes você vai perguntar, dá para ir? Tem vantagem para mim? Não, não tem.
tem que olhar, cara. Se você é de cosmético, se você tem margem, dificilmente não vai ter vantagem para você em operar por extrema. Ou pelo menos uma parte do seu volume. E a gente vê muita empresa que busca a gente, fala assim, eu olhei isso aí faz 3 anos, me falaram que não dava, me falaram que por XYZ motivos não fazia sentido. Tem que olhar com muito carinho, porque senão você deixa a oportunidade passar. A gente tem o benefício em extrema, quem tiver dúvidas, pode procurar a gente, que a gente está disponível aí para ajudar a explicar como é que funciona a dinâmica do ICMS lá em extrema, né? A gente tem aqui, e eu garanto para vocês que falando de ICMS é muito, muito vantajoso, pelo que a gente vê aqui nas nossas operações. Então, quem tiver dúvida, precisar tirar algum ponto, entender a dinâmica, a gente está aí à disposição para ajudar e explicar como é que funciona essa dinâmica aí. Obrigado, Paulo, Fernando, todos os participantes. Ainda, se quiserem ainda fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente, de repente, pode esticar mais 5 minutinhos aí, se alguém quiser. Mas, caso contrário, agradeço todos pela participação de hoje, foi muito bacana. Aí a participação, abrir microfone, câmera, falar com a gente, é muito bacana, a gente aprende também bastante.